No segundo encontro da construção do nosso algoritmo para classificar a qualidade do vinho, a gente vai começar a codificar de fato. A gente vai importar bibliotecas e os dados do nosso dataset para que a gente consiga futuramente fazer o tratamento desses dados, análise desses dados e construir de fato o nosso algoritmo de previsões. Em primeiro lugar, eu vou minimizar aqui, eu entrei já no nosso Google Colab, no nosso arquivo, então a gente vai fazer os imports das libraries. Eu vou importar aqui do próprio slide, tá, o código, que é o seguinte: do Google Colab, as coisas funcionam dessa forma. A gente pode colocar, são notebooks Python, então termino com ipymb. A gente pode colocar código e texto em Markdown. A gente consegue eliminar as células aqui nos comandos. Então, esses são os notebooks. A gente consegue colocar trechos de código juntamente com textos. Para a gente executar, a gente pode vir aqui do lado no botãozinho, ou dar um Ctrl A, Ctrl Shift Enter, ou dar um Ctrl Shift Enter para executar toda a célula do código, ou selecionar determinada linha e dar um Ctrl Shift Enter para executar aquela linha específica. Como eu vou executar todo o import das nossas libraries para o projeto, a gente vai fazer o import dessas libraries em Python, trazendo apelidos a elas. Tá? Primeiramente, a gente vai importar uma library Python chamada Pandas, que é uma das principais quando a gente trabalha com inteligência artificial, com a questão de textos e tratamento de dados. A Pandas trabalha com essa questão da data science, tratamento de dados. Geralmente a gente apelida o Pandas como PD. Então, sempre quando a gente referenciar a partir de agora no código PD, se refere-se à biblioteca Pandas. Então, se você trocar lá o PD por Pandas, pandas ponto alguma coisa, vai ser da mesma forma que PD ponto alguma coisa nessa regra de negócios. O NumPy, ele trabalha com grandes quantidades de dados em Python. Então, geralmente, inteligência artificial envolve cenários de Big Data. Então, o NumPy também é bem importante nesse cenário. O Seaborn é para coloração das estruturas de dados que a gente vai renderizar, para a gente ver tabelas, gráficos e tudo mais. Matplotlib também é para construção de gráficos. A gente também tem o ggplot que a gente usa. O warnings ali a gente vai importar alguns avisos, mensagens de erros, e o termcolor também. O color que seria para coloração das informações que a gente vai executar. Vou abrir mais um conjunto de células aqui e vou executá-la toda também. Vou minimizar aqui o cabeçalho do nosso Google Colab. E aqui a gente tem outra library bem importante do Python. As três mais importantes são o Pandas, o NumPy e o sklearn. O sklearn é a library Python, a biblioteca Python, que trabalha com algoritmos de machine learning, com a inteligência artificial de fato. Em ênfase, claro, inteligência artificial de texto. Essa tradicional, que é aquele pede e recebe resposta, sabe? Que você envia determinado conjunto de dados e informações para o algoritmo de inteligência artificial e, através do sklearn, ali, os algoritmos, ele vai retornar aí uma previsão, seja ela assertiva ou não, daquele determinado conjunto de dados submetido ao qual previamente o algoritmo foi treinado para nos responder. Tá? Então, ali a gente tem imports de vários sklearns que a gente vai utilizando e os modelos, tá, de algoritmos de inteligência artificial que a gente vai usar na prática. Então, esses são todos algoritmos com diferentes normativas, com diferentes cálculos, com diferentes estruturas. A gente vai ver cada um deles na teoria e na prática nos próximos encontros, para a gente desenvolver códigos de inteligência artificial. A próxima questão agora a gente importou todas as bibliotecas, a gente precisa configurar algumas coisas. Eu vou copiar tudo de uma vez só, eu coloquei alguns trechos comentados também para a gente ter uma ideia ali da questão do que a gente precisa, tá? Então, o PD, como eu disse, é o Pandas, tá? A gente deu apelido ali para vários, tá? O Seaborn é CNS e o sklearn a gente acabou não dando nenhuma... tem o sklearn, então, ok. E o plot, tá? O matplotlib, que são dos gráficos PLT. O NumPy como NP. Então, primeira coisa, a gente vai setar ali no Pandas,
A gente vai permitir a reescrita em cima de variáveis já pré-declaradas. O Seaborn Style, que é para renderizar as nossas estruturas com alguma coloração, a gente já vai ver em seguida. Ignorar algumas mensagens de alerta. E a configuração dos nossos data frames ali, por exemplo, para printar todas as colunas quando necessário e também o tamanho delas. E aí tem a coloração ali que a gente vai executar aqui e ele vai gerar o print das respostas depois se tudo foi importado e gerado e executado também no final. Então ele vai gerar esse print ali. Ok? Próxima etapa a gente vai coletar os dados. Tá? Para isso, antes de eu colar aqui o código, a gente precisa entender que o valor ali do pandas.readcsv, que a gente vai ler o nosso arquivo de excel.csv, o nosso data frame com os dados previamente prontos, a gente precisa alterar então esse valor da variável. Vem aqui do lado e o Google Colab ele nos oferece um ambiente em cloud de um determinado quantidade de memória RAM, disco, armazenamento. A gente tem exemplos de dados aqui, que são alguns CSVs, tá? A gente não vai usar nenhum deles, a gente simplesmente vai importar o nosso arquivo, tá? Eu salvei ele na área de trabalho, vou mostrar aqui para você, tá aqui ele. Você pode colocar o nome que você quiser e aí você vai importar ele aqui, tá? Ok, eu vou pegar aqui o código do slide para a gente editar esse código. Vamos criar uma nova célula de código e a gente vai alterar o valor aqui do diretório, da estrutura de diretórios. Como é que a gente faz para pegar aqui o caminho? Vem nos três pontinhos ou botão direito, copiar caminho e cola. Pronto. Esse código eu vou executar uma linha, tá, por vez, para a gente entender, porque aqui a gente tem mais atenções. Eu vou fechar aqui, já que o nosso arquivo foi importado, vou selecionar, Ctrl Shift Enter. Legal, ele importou ali o arquivo. Agora, a gente tem o data, né? A gente substituiu todo esse código do diretório pelo data, que fica mais fácil da gente entender. Se a gente colocar aqui o read, tá? Deixa eu colocar aqui, porque eu vou selecionar aqui executar, que é o que a gente fez aqui. O read ele vai mostrar as primeiras linhas e o cabeçalho do data frame que a gente importou da planilha de Excel, tá? Aqui tem duas opções que a gente consegue gerar em tabela e gráficos que o Google Colab nos oferece. Eu não vou apertar em nenhuma delas, você pode fazer o teste aí. Vão ser gerados vários insights ali da quantidade de dados do data frame que você importou. A gente vai fazendo isso na mão ali, vendo o linha por linha o código. Mas a gente vê aí que foi importado os dados com sucesso e ele foi separado, né? A própria importação ali que a gente fez a configuração, ele vai separar, como a gente viu, né? Não eram colunas separadas lá no nosso Excel, foi tudo na coluna A separado por vírgula, tanto o cabeçalho quanto os seus respectivos valores. E ele fez aí a classificação bonitinha e gerou inclusive índices das quantidades de dados, isso é gerado automaticamente. Então a gente tem esses seguintes valores: a acidez fixada, volátil, o ácido cítrico, o açúcar residual, os cloridos, né, que a gente diz, o dióxido de sulfúrio, quanto é livre, o total, a densidade, o pH, sulfatos, o teor alcoólico e a qualidade dele. A gente vai ver isso em seguida com relação aos dados e mais informações relacionadas. Quando a gente executa o data.info, a gente vai ter uma ideia do tipo de dado e as colunas que compõem o nosso dataset. Então, a gente tem ali a quantidade de colunas, tá? O nome de cada uma variável dessas colunas. Em seguida, a gente tem a quantidade de dados que essa coluna possui, quantidade de valores que esse determinado atributo aí vai possuir. A gente pode ver que esse nosso dataset ele está muito bem organizado. Essa nossa planilha de CSV é uma planilha que todo cientista de dados gostaria de ter, porque ela está toda padronizada, pré-configurada e ajustada. Geralmente não é assim, tá? Geralmente os dados eles simplesmente são jogados, existem dados faltantes, existem dados em branco, existem dados nulos, existem outros tipos de dados onde deveriam ser de determinados tipos, tá? Que são tipos de dados diferentes, outliers, outfits, que a gente vai ver em seguida, que são questão de discrepância, digamos assim, de dados, e aí a gente precisa normalizar, a gente precisa calibrar
o nosso data frame, a nossa planilha de Excel. Então, toda essa parte de tratamento de dados, que é o maior trabalho em cima do Big Data, que é juntar os dados, classificar e tratar, a gente meio que está fazendo de uma forma básica aqui nos nossos encontros. Por quê? Porque o nosso dataset, aliás, o nosso data frame, a nossa planilha de Excel aí, o nosso CSV, ele já vem tudo pré-configurado e ajustado. Então é uma maravilha, a gente simplesmente joga ele ali, tem os dados, a gente analisa só para ter uma ideia do que os dados representam, já que eles estão todos pré-configurados, pré-ajustados, a gente simplesmente manda eles para uma base de treino, uma base de teste e cria o nosso algoritmo. Simples assim. Mas no cenário real, as coisas não são tão fáceis. A gente precisa fazer todo um artefato de tratamento, que a gente chama no data frame, aliás, no dataset aí, e aí a gente consegue ajustar esse nosso data frame com normalização, ajuste de dados, o calibramento, né, digamos assim, do nosso data frame, tá? Nesse caso aqui não. A gente pode ver ali que valores nulos não existem, não nulo para todos. Os tipos de dados sempre são os mesmos, a não ser para o nosso atributo classe, que é qualidade, que é um atributo inteiro de 64 bits. Os demais são floats de 64 bits, ali o uso de memória também que está sendo colocado. Tá. A gente pode usar o código de describe para mostrar um pouquinho mais sobre a nossa planilha. Então, a gente vai ver os dados ali, seus respectivos resultados. Eu coloquei aqui uma linha um pouco mais bem visualmente, digamos assim, ajustada, organizada. Por isso que a gente pegou aquelas libraries ali de coloração, que daí a gente consegue renderizar nossas estruturas de dados de uma forma um pouco mais melhor visualmente representada, tá? Então ali os dados de maior valor eles estão no azul mais escuro, quanto mais escuro maior o valor daquele dado, com comparação aos outros, enfim, a gente consegue ver as coisas de uma forma um pouco mais organizada. Tá? A gente tem ali as porcentagens, né, os percentuais de acidez fixada, cítrico, então isso é de uma forma geral, tá? A quantidade máxima, qual que tem o maior, tá? A média, tá? A porcentagem, por exemplo, 50% de acidez fixada, quantos dados possuem? 50% 7.9, 75% possui 9.2, então a gente consegue ter ali um insight mais estatístico. E essa última linha aqui é para a gente somar quantos valores em branco nulos que a gente tem no nosso data frame. E é uma maravilha, porque a gente não tem nenhum dado faltante, nenhum dado nulo nesse nosso data frame. Toda a nossa planilha de Excel está pré-preenchida como tem que ser, com os dados no mesmo formato, tá? Porque geralmente não é assim nos cenários reais. Isso acaba não sendo, não que isso seja um problema, tá? Mas é que Big Data são assim, cenários de Big Data eles recebem todos os tipos de dados, então a gente ao invés de ser um MySQL, um banco de dados relacional, que a gente primeiro organiza toda a estrutura para depois fazer a inserção, Big Data geralmente é o contrário. A gente, como um banco de dados NoSQL, por exemplo, tá? A gente primeiro recebe todo aquele mundo de dados e aí depois a gente faz o tratamento deles. Nesse nosso caso aqui, felizmente os dados já estão previamente tratados. Para a gente trabalhar um pouquinho em cima da regra de negócios, eu concatenei aqui algumas informações obtidas com relação a esses insights que a gente gerou no encontro de hoje. Primeiramente, o que é o acidez fixada, tá? Com relação agora à regra de negócios, para a gente entender um pouquinho sobre vinho. Acidez fixada é quando a maioria dos ácidos envolvidos com o vinho são fixos ou não voláteis. Acidez volátil, tá? É a quantidade de ácido acético dentro do vinho. A acidez cítrica é a quantidade de ácido cítrico no vinho. O açúcar residual é a quantidade de açúcar restante após a fermentação. Então, terminou a fermentação, o que sobrar de açúcar é açúcar residual. Os clorídricos é a quantidade de sal no vinho, tá? Então, é a medição ali. O quanto de livre de ácido sulfúrico é o vinho, tá? Dióxido, aliás, sulfúrico, tá? Quantidade de dióxido de enxofre, que a gente diz, livre no vinho. Então, no caso, esses que são os que estão disponíveis para reagir e exibir propriedades germicidas e antioxidantes ao vinho, tá? Da questão do antioxidante principalmente. Quantidade total dele,
Então, são as formas livres e ligadas ao SO2. SO2 é o dióxido de enxofre. Tá? A densidade, que é a medida de quão firme o vinho é, o material, nesse caso o vinho, é empacotado. O pH, que é a acidez, né? Ele descreve o quão ácido ou não é um vinho, numa escala de 0 a 14. Então, 0 seria muito ácido e o 14 seria o mais básico. Os valores eles são decrescentes. A maioria dos vinhos está entre 3 ou 4. Então, o que a gente vai vendo com o tratamento de dados e análise de dados no próximo encontro. Teor alcoólico, então a porcentagem de teor alcoólico no vinho, e a qualidade, que é o nosso atributo classe, a nossa resposta do algoritmo, que vai dizer aí, de acordo com a concatenação desses dados aí, a variável de saída, tá? Se o vinho é bom ou não, a pontuação está na média ali entre 13 e 8, que a gente vai ter na regra de negócios desse nosso algoritmo. No próximo encontro, a gente vai fazer a análise de uma forma um pouco mais estruturada e visual desses dados, com gráficos e outras estruturas através do nosso código. Mais informações no meu site bisocial.github.io. Até o nosso próximo encontro.